Quem é Roberto Jefferson? É extremamente difícil definir uma pessoa. Na verdade, é uma tarefa impossível. Um ser humano, todo ser humano, é um ser extremamente complexo que tem suas qualidades, seus defeitos, e a gente não conhece o íntimo daquele ser para poder chegar a uma definição. O nosso risco é acabar sendo injusto tentando rotular uma pessoa, um ser humano, de um modo muito simplista, e essa não é a nossa intenção. Nós acreditamos que todas as pessoas merecem respeito e têm suas qualidades e seus defeitos, não é isso? Mas, no momento em que a pessoa é uma pessoa pública, que tem uma projeção na vida pública, cada brasileiro e cada cidadão precisa analisar, entender que aquela pessoa tem seus interesses, suas convicções, para poder saber se pode acreditar ou não. No momento, decifrar quem é o Roberto Jefferson é fundamental, é uma questão de sobrevivência para o movimento conservador no Brasil. Roberto Jefferson me lembra um pouco a situação, por ser uma pessoa enigmática, me lembra o enigma da esfinge de Tebas, que era o seguinte: a esfinge, que tinha uma cabeça de animal, não, corpo de ser humano e cabeça de leão, ela perguntava às pessoas um enigma, e as pessoas tinham que descobrir, e ela dizia: decifra-me ou te devoro. Se a pessoa não decifrasse, seria devorada. Se decifrasse, ela não seria devorada e poderia seguir. A situação em que o movimento conservador se encontra é um pouco parecida com esse enigma da esfinge de Tebas. Se não decifrar quem é Roberto Jefferson, quais são suas reais intenções, o movimento conservador pode estar comprometido. Se decifrar e entender que ele é uma pessoa correta, adequada para o movimento, que é sincero e transparente, então o movimento estaria em boas mãos. Caso contrário, teria que haver uma resistência ao nome dele pelo movimento conservador. Agora, isso fica um pouco mais difícil quando estamos diante de uma pessoa enigmática, como o Roberto Jefferson, que é uma pessoa extremamente inteligente, um exímio orador, que nos remete a um receio de ser enganado pelo canto das sereias, induzido a erro. É um receio que todos nós ouvimos, como ele encanta o auditório, isso é notório, não é? E realmente ele tem essas qualidades que são inegáveis. Além disso, ele é dono de um sarcasmo impiedoso, avança em combate contra os seus oponentes e também bastante corajoso, enfrenta ministros do STF, se manifesta, o que é bom. A coragem realmente é admirável, e numa democracia a gente imagina que todas as pessoas deveriam ter coragem suficiente para defender os seus posicionamentos no exercício da sua liberdade de opinião e de expressão, de manifestação do pensamento, né? Mas tudo isso torna ele ainda mais enigmático. E aí me vem aquela necessidade de desmascarar, no sentido de tirar a máscara, de desvelar, de tirar o véu, ou de tirar simplesmente a persona. Quando eu falei em máscara e em véu, eu estava em mente com a persona, quando a pessoa assume um papel social, em referência ao teatro da Roma Antiga, em que os atores usavam uma máscara para não mostrar as feições e apenas emitir o som, só se ouvia a voz, mas não via as feições. Então você não identificava quem era a pessoa, apenas identificava o personagem. Então havia sim um enigma, e hoje o Roberto Jefferson, homem público, a gente precisa revelar, tentar entender qual o papel social que Roberto Jefferson representa hoje, se ele é sincero ou não nas suas palavras, e se queremos a verdade, o mais perto que podemos chegar dessa verdade para descobrir quem é Roberto Jefferson é seguindo as 3 perguntas básicas da filosofia, que é quem sou, de onde veio e para onde vou. Então a gente pega essas 3 perguntas básicas, tenta aplicar para uma pessoa e a gente vai analisar. Então o método que vamos usar aqui vai ser analisar o histórico, a trajetória da vida pública do Roberto Jefferson, para entender de onde ele vem. Em seguida, a gente faz uma análise das hipóteses e perspectivas, dos caminhos que ele pode pretender ir, qual é a visão que ele pode ter. A partir daí, cada pessoa vai poder chegar à sua conclusão sobre se confia ou não no Roberto Jefferson.
Bom, Roberto Jefferson nasceu em 1953, hoje ele tem 67 anos, nasceu em Petrópolis, a cidade imperial, e quando ele formou em Direito, ele foi trabalhar em 1979 na televisão como apresentador de TV no programa O Povo na TV, em que ele figurava como advogado do povo. Isso deu uma tamanha projeção para ele que ele se elegeu logo em 1982 como deputado federal, já pelo PTB. Antes disso, tinha o bipartidarismo. Em 1971 ele era afiliado ao MDB. Em 1980 ele foi para o PP, que não era o progressista, era outro PP. E depois, quando houve a fundação do PTB, ele foi para o PTB, que já existia na época desde Getúlio Vargas. Depois do fim do bipartidarismo, voltou o PTB. Teve ainda aquela briga com o Brizola, e aí que depois o Brizola foi fundar o PDT. E o Roberto Jefferson ficou ainda jovem já no PTB, tendo sido eleito em 1982 a deputado federal. A partir daí ele ficou por 6 mandatos consecutivos como deputado federal e sempre esteve, isso é muito importante para a gente observar quem é Roberto Jefferson, ele sempre esteve na situação, nunca na oposição. Passou pelo governo Figueiredo, ainda no regime militar, depois na transição com Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, e aí veio o Mensalão. Aí a gente vai dar uma pausa, depois eu conto o que ele fez depois do Mensalão. Mas, bom, em 1991 ele chegou a ser considerado deputado da tropa de choque de Collor, porque foi para o enfrentamento para defender o Fernando Collor de Mello, né? Isso mostra que ele foi bem fiel ao Collor naquela fase. Em 1993, durante o governo Itamar, ele chegou a ser envolvido, o nome dele foi envolvido na CPI do orçamento, mas no final das contas ele foi citado, mas foi inocentado, né? Em 1995 ele já apoiava o Fernando Henrique Cardoso, a quem hoje ele chama de bruxo, mago do impeachment, né? E associou ao diabo, né? Então isso, o Fernando Henrique lá no 1995 ele apoiava, inclusive em 1997, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, FHC, o Roberto Jefferson foi o relator do projeto que transformou em crime o porte ilegal de arma, certo? E isso é uma informação importante porque os conservadores tendem a apoiar o armamento da população. E em 1997, claro que de lá para cá ele pode ter mudado de opinião e tal, mas ele de qualquer modo estava ali representando a ideia do governo, porque o Fernando Henrique Cardoso, como esquerda, é óbvio que ele é contra o armamento, né? Inclusive, em 2002, na campanha, ele no primeiro turno apoiou o Ciro Gomes do PDT, também aí do Foro de São Paulo, né? Associado ao Foro de São Paulo, e o Lula ele apoiou no segundo turno e passou a defender com veemência o presidente Lula, na época presidente, né? Em 2004 houve a CPI dos Correios, em que existia uma aliança do PT com o PTB para as eleições. Então a suspeita é que havia fraudes em licitações e desvios de dinheiro público envolvendo os Correios para que usasse aquilo para financiar as campanhas eleitorais, que são muito caras. A gente sabe disso, que no geral é impossível, se a pessoa não fizer uma campanha barata e não tiver apenas uma defesa da convicção e uma projeção, ela pode acabar incorrendo aí nesses crimes de caixa 2 e tal. Então o sistema eleitoral precisa ser muito revisto, e desde aquela época já apontava isso, em 2004, né? E quando houve a CPI dos Correios, a suspeita é que houve uma briga entre Dirceu e Roberto Jefferson, justamente porque o Roberto Jefferson foi empurrado para ser o centro da CPI dos Correios, e nesse momento ele faz o ataque contra José Dirceu sobre a questão do mensalão, mas mesmo assim ele ainda fez a defesa de Lula naquela época, e ainda depois ele seguiu defendendo Lula durante o tempo, tanto que em 2007 ele foi cassado, né? Depois dessa situação do mensalão, em que ele confessa para poder acusar Dirceu, ele segue, aí esse é o ponto positivo, ele acabou prestando um serviço à nação no momento em que jogou
um crime desse em evidência, e tanto que levou Dirceu a sair da Casa Civil e era o homem mais forte do governo. Vale a pena até assistir os vídeos em que ele fala sobre isso na Câmara dos Deputados Federais, né? Mas em 2007 ele chega a sugerir Dilma a suceder Lula. Então você vê que ele ainda continuou apoiando o PT durante um tempo. A única exigência dele é que não tivesse Dirceu na jogada, né? E aí depois disso ele vai preso por corrupção e envolvimento na situação do mensalão, que tinha o Valério Oduto, de Marcos Valério, vocês vão lembrar, que seria a fonte de financiamento do mensalão e tal. Em 2016 ele sai por um indulto de Dilma, e quando ele sai, ele vai até o Congresso, até a Câmara dos Deputados, e vai fazer uma visita aos amigos, e na verdade ali ele acaba já apoiando o pedido de impeachment de Dilma que tramitava, né? E em 2018 ele passa a ter um apoiar, na verdade, o Michel Temer, e passa a ter o Temer, ele entrega o Ministério do Trabalho, e tem aquele episódio com a filha do Roberto Jefferson, que é a Cristiane Brasil. Mas antes de falar da Cristiane Brasil, existe uma suspeita do Ministério Público Federal e da Polícia Federal em que havia um tipo de corrupção dentro do Ministério do Trabalho de muitos anos que envolvia o PTB. Isso pode ser vinculado a Roberto Jefferson, já que ele era o presidente do PTB durante muitos anos. Mas não há certeza sobre essa acusação, porque não chegou ao fim. Mas existiam fortes indícios em que o registro dos sindicatos dependia do pagamento de propina, e isso se fortalecia, essa tese se fortalecia um pouco quando ele brigou muito para manter a filha, Cristiane Brasil, no Ministério do Trabalho. E houve uma resistência muito grande porque ela tinha 2 processos trabalhistas. Isso teve uma repercussão até maior do que poderia se imaginar, porque qualquer empregador pode vir a ser acionado, né? Isso daí não seria o maior problema. Mas a questão é que ela tinha descumprido, era para o Ministério do Trabalho, ela tinha descumprido diversas normas trabalhistas, inclusive tinha um que parece que não tinha nem assinado, ela não tinha nem assinado a carteira de trabalho. Então era assim um pouquinho grave, mas a gravidade foi aumentada sem dúvida. Mas aí ela depois apareceu num vídeo, numa lancha, tocando música lá com pessoas, com 4 homens sem camisa, e naquele vídeo ela acabou ali falando sobre isso. Esse vídeo rodou bastante e acabou sendo uma pressão ainda maior, e no final das contas ela acabou não podendo assumir. Depois disso ela ainda sofreu uma outra acusação de ter sido associada a tráfico de drogas, em que ela teria pago algum tipo de valor para algum grupo de traficantes para poder entrar, para fazer a propaganda eleitoral em um bairro determinado no Rio de Janeiro. E hoje ela está respondendo por um outro tipo de crime, com relação a uma questão da prefeitura e do Rio de Janeiro, que é bem recente. Inclusive ela está impetrando o habeas corpus para poder estar em liberdade, não é? Então vem 2018, a eleição de Bolsonaro contra Haddad. Mas antes, no início, o Bolsonaro ainda estava com muita dúvida se ele ganharia ou não, né? Tinha aquela discussão. E naquela época o Roberto Jefferson ele passou a apoiar Geraldo Alckmin, do PSDB, do mesmo PSDB lá do Fernando Henrique Cardoso, né? E depois, agora só em 9 de maio de 2020, veio a público o apoio dele a Jair Bolsonaro, né? E já veio através de Twitter, brigando com o STF, que estava pressionando muito ali o Jair Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro fazia, o STF tentava caçar, fazendo uma atuação bem partidária, né, do STF, é o que parece na interpretação da maioria das pessoas. Ainda teve até o inquérito da CPI, tem a CPI da fake news e tem o inquérito das fake news, né, como eles estão chamando. Mas, inclusive, que levou à prisão do jornalista Eustáquio, que depois foi solto, e o Eustáquio começou ali a ter uma projeção maior com relação a esses temas a partir de uma entrevista que ele fez, e foi muito assistida por milhões de pessoas através da internet. Então o Eustáquio ele teve essa projeção maior,
e o Roberto Jefferson também, eles estiveram junto, e depois disso ele estreitaram as relações, ou já tinham antes, mas não ficava evidente pelo menos pra gente, e eu sei que depois disso é que ele foi se filiar. E quando ele se filiou, para mim foi até um susto, ele se filiou ao partido de Roberto Jefferson. E para mim foi um susto porque a linguagem corporal, na minha leitura, foi de extrema subserviência do Eustáquio, um homem que luta pela liberdade de expressão, se submetendo ao Roberto Jefferson. Isso me chamou bastante atenção. E assim, é triste, né, que isso aconteça, claro, porque o Eustáquio é um jornalista que foi perseguido aí pelo STF, né, e eu desejo o melhor para ele, e eu desejo também que o Roberto Jefferson realmente tenha boas intenções. A gente às vezes tem que ser otimista, né, a gente torcer para que ele assuma verdadeiramente a pauta conservadora, mas fica aquela dúvida vendo todo esse trajeto. E até o próprio Olavo de Carvalho não confia no Roberto Jefferson, tanto que eles brigaram pela internet, um ofendeu o outro ofendeu de um lado, outro do outro, e até o Kim Paim acabou sobrando nessa história também, porque ele foi fazer uma análise, o Roberto Jefferson também não gostou, brigou de lá, e tem essas discussões dentro da própria direita, né? E é difícil realmente confiar em um homem que tem uma trajetória dessa, de estar sempre na situação. Então a gente não sabe se Bolsonaro sair do governo, se a fidelidade do Roberto Jefferson vai permanecer pelos valores conservadores ou se vai para outra linha, né? Porque ele já defendeu Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula, não é? Então isso é muito difícil. É muito difícil de confiar realmente, né, nas intenções. E agora a gente está passando por um período de eleições municipais, e a situação atual é em que ele vai viajando o Brasil inteiro para poder promover prefeitos e vereadores. E aí vem a questão, a pandemia mostrou muito bem a força dos prefeitos e dos governadores, e como as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores ficam apáticas, muitas vezes, dominadas, aí acaba que o prefeito e o governador que vão tomar as medidas e vão ter um poder maior. Se o PTB, por acaso, tomar muitas prefeituras e câmaras de vereadores, vai conseguir de repente direcionar e até influenciar no poder presidencial. Isso pode, de certo modo, amarrar o presidente da República, né? Então, se ele já está amarrado, Jair Bolsonaro já está amarrado hoje, de certo modo, pelo STF, pelo Congresso, não consegue agir, não consegue fazer as coisas, pode ser que o PTB, se tiver má intenção, pode fazer a mesma coisa, certo? Mas assim, na eleição de 2022, que vem aí para a reeleição de Bolsonaro, ao que tudo indica, Bolsonaro não tem partido, ele pode acabar se filiando ao PTB e seguir nessa linha, né? Mas entre 2020 e 2022 pode ter essa pressão em torno do Bolsonaro, se o PTB conseguir realmente prefeitos e vereadores, já que a gente já viu. Então, essa é a trajetória do Roberto Jefferson, é uma análise que eu busquei trazer com os fatos, coloquei também a situação atual e também as perspectivas do que pode acontecer. Espero ter sido claro. Eu não me sinto, pessoalmente, não me sinto confortável em confiar no Roberto Jefferson com essa trajetória. Torço para que ele seja realmente verdadeiro, que tenha realmente essa veia conservadora, mas no momento em que ele se auto-intitula ali, como o pessoal do PTB fossem os leões do conservadorismo, fica parecendo que o leão é o rei, né? Então, de repente, ele avoca para si o reino dos conservadores, e na verdade não é isso. O movimento conservador, primeiro que ele é apartidário, cada pessoa tem a sua forma de interpretar e contribuir para o movimento conservador, então não há um domínio de um partido. Os leões são todos conservadores de modo geral e não estão ali, ainda mais na mão de um homem que transitou aí. Se ele tivesse real interesse, talvez a melhor opção fosse ele sair do partido dele e ficar apenas como comentarista, fazendo análise. Ele já contribui muito para o país ao longo aí da vida dele, então talvez fosse
mais fácil de confiar nele se ele estivesse sem interesse político envolvido. Fica só compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência através de comentários políticos. Seria a melhor opção para ele, na minha interpretação, para que eu pudesse confiar mais nele, né? Apesar disso, eu reconheço que é óbvio que o trabalho que ele tem feito de combate é importante, o que ele fez respondendo ou indagando ou combatendo os excessos do STF, né? Isso daí ele faz de um modo magistral e isso daí a gente tem que reconhecer sim. Agora, na minha opinião, mais uma vez eu friso, eu não me sinto confortável para confiar em alguém que tem uma trajetória como essa. Mas não estamos dentro da cabeça das pessoas, nem do coração, então não posso fazer uma leitura contundente sobre o que passa na cabeça e no coração de Roberto Jefferson. Cabe a vocês, diante de todas essas informações que eu coloquei aqui, fazerem uma análise e tirar as suas próprias conclusões. E durante um período eleitoral, busquem conhecer o passado, a mesma estratégia que eu usei aqui para analisar o Roberto Jefferson. Peguem o seu candidato, analisem passado, presente, perspectiva de futuro, quais são as ideias, quais são as convicções, para você entender quem é aquela pessoa, se vale realmente a pena você dar um voto de confiança naquela pessoa. Isso deve ser feito sempre e agora também mais ainda para não comprometer um movimento conservador, até porque você vê, se Roberto Jefferson deixam ele falar tanta coisa, ele até ofende muitas vezes ministros do STF, outras pessoas, se deixam isso, tem duas opções, ou as pessoas têm medo dele, ele intimida as pessoas, ou então ele simplesmente pode não estar, ou simplesmente ele pode ser uma pessoa que a esquerda esteja confiando de que ele vai destruir o movimento conservador, ele conseguindo avocar para si a liderança do movimento conservador. Hoje ele já nem precisa mais falar tanto do nome de Bolsonaro, né? Ele basta ficar repetindo ali como se fosse um mantra, na verdade, os valores do conservadorismo, e com toda a sua inteligência e sagacidade ele acaba falando de um modo muito contundente e muito convincente. E aí, se ele se apossar e ele fizer uso, se por acaso ele mantiver as velhas práticas da política, toda a luta do movimento conservador pode realmente se esvair e haver uma desintegração do movimento conservador. Essa é uma preocupação que eu tenho como conservador que venho trabalhando muito por esse movimento. Então coloco esse movimento acima de qualquer candidatura e eu vejo que ele é extremamente necessário. Se houver uma falência do movimento conservador, a esquerda logo vai voltar ao poder. Talvez antes disso venha uma direita patrimonialista que se aposta do estamento burocrático para poder dominar, mas em seguida virá a esquerda, sim, e aí vai ser pior, porque quanto mais tecnologia nós temos, mais mecanismos de controle da população, aterrorizada agora pela situação da pandemia também, não é? Então a gente precisa realmente fortalecer o movimento conservador e ter todo o cuidado no momento de se escolher o candidato em que se vai votar e o político que se vai apoiar. A gente precisa defender as nossas convicções e tentar fazer essa leitura de passado, presente, perspectivas de futuro da pessoa que a gente vai confiar, certo? Então, essa é a minha análise sobre quem é Roberto Jefferson.